Boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Mozart após a vitória do Guarani contra a Portuguesa. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Mozart, uma vitória, né, para dar um alívio, né, porque o time vinha de 4 jogos sem vencer, 3 derrotas consecutivas, a importância da vitória e também que você analisasse aí o resultado em si. Hoje, mais do que tudo, nós tínhamos e queríamos vencer, né? Assim, o jogo duro, né? A situação das duas equipes faz com que a tensão do jogo ela aumente. Eu gostei bastante assim do primeiro tempo, independente da virada, mesmo se não tivesse acontecido a virada, a minha análise nunca é com emoção, eu tento ser bem razão para avaliar. E os primeiros 10, 12 minutos, nós tivemos um volume bem importante. E eu sabia que a equipe deles tinha um contra-ataque importante. Vai ganhar o jogo do Red Bull assim, né? E aí nós concedemos algumas coisas que eu já tinha falado, nós treinamos, infelizmente acontece, né? Acabou que o gol deles sai de um escanteio a favor nosso, e aí é importante que a gente corrija isso. E a melhor chance que eles tiveram no primeiro tempo, a segunda melhor depois do gol, foi de uma falta ofensiva nossa. Então mas é natural nesse momento da competição, onde as duas equipes precisavam da vitória, erros acontecem, mas mais do que isso, exaltar o que os jogadores fizeram, poder de reação, virar já no primeiro tempo. No segundo tempo nós tivemos pelo menos aí umas 3 chances importantes para matar o jogo, e aí 2-1 o jogo fica sempre aberto, né? O Daniel entrou no intervalo e a bola parada dele é importante, tanto é que a melhor chance que eles tiveram foi de um escanteio. Mas assim, os jogadores estão de parabéns. Assim, eu acredito muito que vai ser a nossa retomada. Nós vamos jogo a jogo brigar pelo objetivo que nós queríamos desde o início, né? E é isso, assim. Eu já sabia do valor dos jogadores que eu tenho na mão, da capacidade técnica deles, da capacidade de imposição, da capacidade de jogar sob pressão. E eles demonstraram tudo que eu já sabia para vocês hoje, nessa noite. Agora é descansar e no sábado tem mais. Boa noite, Mozart. Boa noite. Victor Freitas, Bugrecast, Planeta Guarani. O fato curioso hoje que foi só o Giovanni Augusto entrar em campo que as coisas mudaram, né? O primeiro... Mas ele nem tocou na bola, né, para fazer os gols. Exato, né? Mas falando da presença... Porque se nós falarmos só do Giovanni, a gente esquece dos outros. Não, eu vou concluir. Que o jogo joga 11, tem mais uns 8 no banco, né? O jogo é coletivo, né? Sem dúvidas, mas eu queria que você fomentasse um pouco do Giovanni Augusto e do Isaac juntos, né? Essa primeira oportunidade dos dois estarem em campo juntos desde esse retorno do Isaac. Ainda no primeiro tempo, os dois já mostraram sintonia, tocaram bola bem. O Giovanni até entrou para fazer a função do Bruninho ali, que saiu, né? E você deslocou o Isaac. Queria que você comentasse um pouco sobre esse reencontro dos dois, o que eles podem oferecer a mais ao Guarani. São dois jogadores, assim, média, assim. Fazer com que o James é o cara incisivo naquele setor, e os dois são os jogadores. O Gil é um jogador extremamente importante para nós. Eu nunca escondi isso. Só que ele ficou fora jogos por lesão, e aí eu, como treinador, tenho que tentar encontrar soluções. Mas ele e o Isaac já se conhecem desde o ano passado, se combinam, assim, eles se ajustam dentro do campo, né? Quando um está mais próximo dos zagueiros, o outro vem para armar, o James da largura, um da profundidade, o outro vem no pé, enfim. Eles causam um problema sério para o adversário marcar aquele setor, né? E assim, aos poucos, vamos nos encontrando. Assim, a reconstrução não é uma coisa simples, gente. Ela é complexa. É que o futebol, 2 mais 2 não são 4. Não são de... que, assim, a gente quer sempre para ontem, né? E o processo, nós no Brasil não costumamos seguir processos, né? A gente não tem culturalmente seguir processo. E eu acredito muito em processo. E o processo é árduo, o caminho é tortuoso, você cai, você levanta, você toma porrada, você é xingado, você tem que absorver as críticas, você tem que saber lidar com elas. Mas eu não saio do processo. Processo de treinamento, processo de poder de convencimento, processo
de identidade, criar identidade. Então, tudo é processo. Enquanto eu estiver aqui, eu acredito dessa forma, essa forma nos trouxe sucesso, e aí é importante que eu refresque a memória, né, de todos nós que estamos aqui, de quem está no externo, que esse processo nos levou à 10ª colocação. Quando nós chegamos aqui, nós éramos últimos, e talvez, não sei se vocês lembram dessa situação, mas eu não esqueço, porque foi uma grande retomada, e foi fazendo esses processos que nós fazemos todos os dias, e que ele é difícil, ele é tortuoso, ele é árduo, precisa insistir, precisa ter poder de convencimento, precisa ter engajamento dos jogadores, do clube, da torcida, como aconteceu hoje, em boa parte do jogo. E eu não estou aqui para lamentar, eu acho que a crítica ela é extremamente natural, é só para tentar plantar uma semente aí porque assim, nós estamos há algum tempo sem conquistas e a gente nunca faz a reflexão por quê, né? Porque a gente não respeita o processo, pô, e nós não acreditamos nele. Só que eu, como treinador, assim, eu vivi 12 anos fora do país, né? Então, como jogador, então, assim, talvez a minha cultura futebolística é muito mais fora do que brasileira, né? Então, talvez eu acredite no processo, e é o processo que nos trouxe sucesso, que me trouxe sucesso até hoje, e eu vou continuar trabalhando dessa forma, não sei trabalhar de outra forma. Então, é continuar acreditando nas convicções, no dia a dia, no trabalho, e não existe receita de bolo, né? Não existe a varinha de condão que você bate ali e as coisas acontecem. Não, precisa ter tempo, amadurecer, e aí vai embora. Só que esse tempo precisa ser respeitado. Moser, boa noite. Boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. O Matheus Barbosa está à frente do Vilela hoje? Obrigado. Vocês gostam de pergunta insinuosa, né? Assim, são jogadores que eles são parecidos, né? Mas nós precisávamos trazer um jogador para competir com o Vilela, com características de camisa 5, realmente, né? E aí, assim, a disputa ela está aberta, a competição interna ela é extremamente importante, e é saudável, né? O futebol tem que ter disputa interna, tem que ter competição interna, os treinos têm que ser em alto nível, tem que ser em intensidade alta, porque é só o treinamento que retrata o jogo, e daí quando você tem 2 jogadores com essa condição, aí vai no desempenho diário para mim poder escolher. Mas o Vilela é um jogador extremamente importante para nós, né? Eu confesso que eu não entendo assim algumas críticas que são direcionadas a ele. Ele entrou hoje no jogo e foi peça bem importante assim para manter um resultado, né? Ano passado foi um jogador fundamental para nós, né? Então ele tem minha total confiança, como tem o Matheus. O Matheus já tinha sido meu atleta no Cruzeiro, então tem minha total confiança e vai ser extremamente útil e importante para nós nessa caminhada dura aí que é o Campeonato Paulista. Moser, boa noite. Boa noite. Vladimir Catarino Bandeirantes. Você não mostrou desânimo com os maus resultados e não mostra um otimismo exagerado com o resultado de hoje, né? Você está muito pé no chão sobre tudo que tem acontecido. Vocês quase me mandaram embora no sábado, então não, como não, é que eu vou mostrar otimismo? Pô? Não mandamos, como, né? Não. Eu pergunto exatamente para você qual é o clima agora, qual é o ambiente do Guarani para a reta final desse campeonato. É um otimismo com o resultado de hoje? Ainda é uma ressalva com o que não vinha acontecendo? Qual é o pensamento do Guarani para a sequência do campeonato? O ambiente de vitória ele é ótimo, né? Mas assim, eu como treinador, eu tenho que sempre ter os pés no chão, ser humilde, eu sempre passo essa mensagem para o meu jogador, e nós procuramos sempre montar elencos que sejam realmente humildes, mas humilde não significa não sabedor da própria capacidade, né? Eu acredito muito no que nós fazemos aqui diariamente, acredito muito nos meus jogadores, e temos humildade o suficiente para ter os pés no chão e saber que é mais um jogo. Infelizmente, essa profissão aqui, você não desfruta muito, né? Eu sempre falo para os jogadores, né? Aproveite o máximo possível jogar futebol, que, assim, na minha opinião, não tem profissão mais gostosa que essa, mas ser treinador não tem prazer nenhum, porque eu a partir de amanhã, já tenho que pensar no São Bento. Então, vou comemorar a vitória hoje com a minha esposa, com o meu filho, que vieram morar em Campinas comigo. Eu comemoro com eles hoje, a partir de amanhã eu já tenho que pensar no São Bento. Você, infelizmente, acaba não desfrutando tanto, né? O futebol, ele está esquecendo um pouco da parte humana, assim, né? Então, como a parte humana foi meio que deixada de lado, você fica mais frio também, né? Então, comemorar hoje, a partir de amanhã, pensar no São Bento,
Mas os jogadores, eles têm uma liberdade um pouco maior de comemorar, mas a partir de amanhã à tarde nós já estamos treinando aqui, pensando no São Bento, que é um jogo duro, né? Eles são muito fortes em casa. Então é um jogo de muita competição, de muito duelo. Enfim, é isso, é jogo a jogo, assim, não tem muito segredo, não dá para... futebol não dá para fazer projeção assim, médio e longo prazo, né? A gente precisa para ontem, né? Então é pensar já no sábado, descansar. Assim, o Campeonato Paulista realmente é o campeonato mais difícil do país, sem dúvida. É o estadual mais difícil e o componente que ele o torna mais difícil ainda é um jogo a cada 3 dias, né? Então, esse é um componente que por si só o campeonato já é extremamente difícil e esse componente de um jogo a cada 3 dias ele torna o campeonato mais difícil ainda, né? Então é isso. Boa noite, Moza. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. O Bruno José, por mais que ele estivesse ali no lance do gol da Portuguesa, ele sofreu pênalti e ele foi muito importante taticamente, defensivamente, ajudando muito o Diogo Matheus ali na lateral direita do campo. Queria que você fizesse uma análise da partida do Bruno José em si, né, que hoje ele ficou um pouco mais ali atrás ajudando, recompondo, e também o seu motivo da substituição dele foi cansaço. Foi cansaço, né? O Bruno acabou pedindo para sair. O Bruno José é o jogador que todo treinador quer ter, né? Então, é um cara que se doa muito para o time, é extremamente importante na fase defensiva, é importante na fase ofensiva. O jogo é muito mais do que um drible, né? O jogo é muito mais do que... o jogo ele é longo, o jogo tem 100 minutos, o jogador precisa ser concreto, incisivo, competitivo, e o Bruno José tem tudo isso, né? Então, assim, ele já tinha sido meu jogador no CSA por um breve período, no Cruzeiro foi meu jogador, e eu tive o prazer de reencontrá-lo aqui, né? Então ele já foi extremamente importante para nós ano passado e continua sendo importante, né? Falando especificamente dele, né? Então teve participação de novo no primeiro gol, né? É um cara que ajuda muito. E assim, queria pegar esse gancho e falar um pouco do Rafa também, né? O Rafa é um jogador 05, né? Que é o terceiro jogo que ele já faz comigo, né? É um ativo importante do clube. E eu tenho, assim, uma confiança grande nele, assim, é um menino que vem entrando nos jogos, vem dando conta do recado, ele tem uma coisa que é intreinável, né, que é coragem, que isso é uma coisa que o treinador fica impotente, assim, não consegue treinar se o jogador tem coragem ou não, e isso é uma coisa que o Rafa tem, é um menino que se dedica muito, tem as orelhas abertas, assim, para informação, né, então é um ativo importante do clube que nós estamos dando espaço por merecimento, né, por mérito dele. Então, hoje substituiu muito bem o Bruno e fico feliz por ele. Espero que ele tenha esse início de carreira já está sendo importante. Espero que ele tenha uma carreira muito vitoriosa. Ô Moza, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Você disse que a sua mulher e seu filho vieram para cá, vieram mudar? Então, assim, eu estava sozinho aqui ano passado. Eles chegaram quando? Eles chegaram já tem 2 semanas, 3, um pouquinho mais, né? Começou as aulas dia 30, né? Tá. Dia 30 começaram as aulas, né? Eu falei, você tem certeza? Vídeo de treinador é duro, meu. Então, por isso que... Mas aqui os caras querem tua cabeça todo dia, então... Se me mandarem embora, vamos ter que trocar a escola. Eu falei, não, vamos ficar juntos. Vieram no jogo, hoje são pé quente, né? Mas você trouxe eles porque você acreditava, né? Eu vou ficar aqui até novembro, pô. Queiram ou não, eu vou ficar aqui até novembro. Eu tenho bastante convicção naquilo que eu faço, bastante convicção nos meus jogadores. E não é... Assim, a crítica, ela faz parte. A gente até, às vezes, brinca com ela. É óbvio que por mais que eu não entenda alguma delas, né? Porque daí eu tento dar uma refrescada na memória das pessoas. Pô, eu sou o mesmo treinador aí de um mês atrás, pessoal. Não esqueçam isso, né? Cheguei aqui, nós estávamos em último, nós terminamos em 10º. Então, só que, enfim, é a carreira do treinador. O fuzil está apontado todo dia para ele, faz parte. E, assim, não sou eu que vou mudar a cultura e a cabeça das pessoas. Estou longe disso, não é? Se eu for fazer isso assim, eu vou, vamos lá, Jesus Cristo, que, foi nosso grande líder aí, não agradou todo mundo. Você acha que eu vou ter essa pretensão? De hipótese alguma. Tá. Então, assim, como eu acredito muito naquilo que nós estamos fazendo, aí eu trouxe minha família para cá e, se Deus quiser, o meu menino vai terminar o ano letivo aqui, né? Ele está cursando o quê? Ele está no 2º ano do médio. Estudou mais que o pai já. Tá. Ele põe o pai no bolso, pô. Fala inglês. Essa molecada hoje em dia. Mas não vai ser técnico, não, né? Não. Mas assim, ele gosta de futebol, ele leva jeito, ele tem um entendimento legal. Se ele quiser tomar porrada igual o pai, ele que venha para esse lado aqui, não tem problema. Não dá para você cravar. Eu vou incentivar, né? Mas só para encerrar, e tem em relação a isso, né, Moza? Ali do lado do banco eu observei os jogadores, principalmente os que fizeram gol, foram te abraçar, né?
E depois, até o fim, eu conversei, acho que foi com o Isaac, e ele falou dessa demonstração de carinho, que precisava dar essa força mesmo, né? Queria que você comentasse, né, sobre essa atitude dos jogadores. Eles sentiam que você precisava daquele abraço, né? Não, lógico, para garantir a permanência, mas um abraço ali de um afago mesmo, né? De um técnico que vinha sendo pressionado. É oportuna assim, a tua por pergunta. Eu, quando iniciei essa carreira, assim, eu tenho uma convicção comigo, que a minha grande preocupação é o que o meu jogador pensa de mim. É isso que mais me preocupa, esse é o que eu dou mais valor. Né? Não desrespeitando ninguém e tal, mas o que realmente me importa é o que o meu jogador pensa de mim. Então, assim, eu tento ser sempre o primeiro a chegar, o último a sair, extremamente sério, olho no olho. Sou muito chato, confesso, porque eu quero que sempre que o jogador evolua na minha mão, eu quero sempre que ele vá para coisas maiores na minha mão, eu tenho esse compromisso com o meu atleta. Então, o que mais importa para mim é o que o meu atleta pensa de mim. Então, assim, porque, na minha opinião, o grande cartão de visita do treinador é o jogador. Ele é o principal cartão de visita. E, graças a Deus, até hoje, assim, os caras que passaram na minha mão foram para coisas maiores, evoluíram na carreira, melhoraram à base de muita porrada, de muita dura, de muita briga, e muito abraço também, que faz parte. Então, assim, para mim, o que tem mais valor, o que eu mais prezo é o que o meu atleta pensa de mim. Então, se eles demonstrarem esse carinho por mim, eu vou sair daqui satisfeito com a vitória e satisfeito com essa demonstração de carinho. Está encerrada a Valeu, pessoal. entrevista Boa noite. coletiva do treinador Mozart.